Vamos falar com o Senhor em oração. Vamos pedir ao Senhor esta graça, esta grande comissão que está diante de nós. Ora, diga ao Senhor, a tua voz não estará silenciada. Esta é a realidade que Deus colocou diante de nós. E devemos levar o Evangelho de Cristo. Vamos orar também para que Deus possa trazer o reavivamento e o vigor para a conversão. Nós não seremos seletivos em ir lá fora a pregar, mas iremos para todos os lugares. E não podemos colocar de parte outros lugares. Deus disse, ide a todo mundo. Lugar em lugar, em todos os lugares, nós devemos pregar a palavra e falar a outros acerca da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar. Número 3, devemos orar para vigor. Vigor na conversão. Devemos ser fortes e devemos ter a energia do Espírito para continuar nesta obra de Deus. A comunidade não quer que o Evangelho seja pregado. Eles estão antagônicos à palavra de Deus. Mas nós vamos orar para que Deus nos conceda a energia espiritual para que verdadeiramente possamos entrar nesses lugares e pregar a palavra. E neste retiro que está diante de nós, nós devemos receber graça e força para fazer a obra de Deus. E todos ouvirão que o poder da redenção agora está disponível para todos. Amém. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Glorificamos o teu nome por este toque acerca do evangelismo. Senhor, renova a nossa visão. Renova a nossa paixão. Dá-nos a graça para ir com uma nova graça e entendimento e para colocar livros que estão em cativeiros de Satanás, em nome de Jesus. Neste retiro de dezembro, o poder da grande redenção ao Senhor, todos devem testemunhar acerca desta redenção, em nome de Jesus. E como vamos lá fora, oramos para que aqui estão cativos. Como vamos pregar o Evangelho do Reino, Senhor, pedimos que neste dia você possa nos proteger. Faremos como tem nos comandado. E confirma as nossas palavras com sinais e maravilhas. Senhor, nesta semana, apresenta diante de nós o impacto, o efeito, a liberdade. Obrigado por nos ouvir. Cremos que já nos ouviste. Obrigado em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nós oramos. Em nome de Jesus, nós oramos. Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome. Nós chamamos a ti de Pai. Fazemos de profundo coração, porque amamos ao Senhor. Te agradecemos, te glorificamos, te adoramos por aquilo que fizeste e por aquilo que estás a fazer e aquilo que ainda has de fazer em todas as vidas dos teus filhos e em nossas vidas e trazendo outros para que te conheçam como o Senhor e Salvador.
Pedimos a Ti, como chegamos ao estudo bíblico, o nosso espírito, a nossa alma estará presente com o nosso corpo, em nome de Jesus. Aquilo que nós não vimos, aquilo que nós não sabemos, ensina-nos, revela-nos, instrui-nos, direciona-nos. E se nós temos alguma coisa ou fizemos alguma coisa diferente, fazendo o mal, agora não faremos mais. Se andamos frio, agora estaremos com a fervura do Senhor, em nome de Jesus. Se andamos esquecidos, isso nos chama a lembrar, para que possamos viver a vida que o Senhor quer que vivamos, para a glória e para a honra e exaltação de Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter fora tudo quanto é mal e buscar estar sempre no estudo bíblico, para que o estudo possa beneficiar todos nós, em nome de Jesus. Obrigado por responder às nossas orações. Em nome de Jesus, nós oramos. Um amém melhor se estás presente cá nesta noite. Nós agradecemos ao Senhor por nos trazer ao estudo bíblico. O Senhor nos traz para um propósito, para que aquilo que escutamos nos guiará e nos moverá mais perto do Senhor. E aqueles que não estão salvos, às vezes pensam que estão salvos, mas não têm a salvação bíblica. Deus possa trazer-os mais perto na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor. E eles terão salvação prática e definitiva em nome de Jesus. Aqueles que estão salvos sabem, aqueles que estão salvos e creem nisso, então Deus nos trará mais perto de si próprio e nos dará a santificação, santidade, paz no coração, porque Deus é Deus de paz e vai nos tirar de toda aparência do mal, para que nós não tenhamos nenhuma ira, nenhuma animosidade, nenhuma ansiedade, nada que é da carne. E aqueles que estão salvos e santificados, Deus nos garantirá portas abertas para o batismo no Espírito Santo, a imersão no poder do Espírito. Assim como o Senhor nos chamou para servir, receberás o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Deus há de emergir neste poder, nos envelopar neste poder, nos empoderar neste poder do Espírito Santo, para que nós venhamos servir ao Senhor efetivamente e completamente. E o nosso serviço há de ser aceitável diante do Senhor, em nome de Jesus. Este é o propósito pelo qual nós chegamos ao estudo bíblico. Aprendemos com os outros aquilo que Deus fez através deles, para que nós, crentes do tempo presente, possamos chegar e aprender, receber algo e fazer da mesma forma que essas pessoas antigamente fizeram e serviram ao Senhor sem nenhuma reservação. Servir ao Senhor sem nenhum coração pesado, em toda a justiça. Por isso é que hoje nós estamos aí para Êxodos, capítulo 2, verso 1. Todo o capítulo de Êxodos 2. E o tópico desta noite é
a preservação do libertador de Israel sobre o édito moral do Egito. A preservação do libertador de Israel sob o édito moral do Egito. Os líderes, o líder, o libertador, o emancipador, ele tem que ser preservado. E ele nasceu naquele período, quando o faraó determinou um édito que tem que jogar no rio todos os meninos, matá-los e esquecer acerca deles, mas guardar as meninas. E Deus especialmente, providencialmente, vigiou e preservou Moisés, o libertador de Israel, debaixo desta lei assassina e maligna, satânica e um édito mortal. Vamos dividir a mensagem em 3 partes. Número 1, o nascimento do profeta em tempos perigosos. Número 2, o prejuízo de sua busca por tarefas prematuras. Ele sabia a sua tarefa, ele sabia o seu chamado, mas ele foi muito antes de Deus. E essa tendência de ir muito antes de Deus custou a Moisés 40 anos atrás do deserto. Nós podemos até conhecer a mente de Deus, o desejo de Deus, mas nós devemos ter a experiência profunda diante de Deus. Vamos manter a paciência, não vamos manter a ansiedade. Diga a tua alma, a ansiedade deve cair. Mantenha a paciência e tenha o coração paciente. O coração que está a tremer deve manter paciente. Então, às vezes demora. E se a trombeta para soar está a demorar, não mantenha ansioso, mantenha paciente e não corre antes de Deus. A dor do seu possuir prematuramente. Número 3, as bênçãos para os perseguidos em meio a provações persistentes. Vamos voltar para o número 1. Número 1, o nascimento do profeta em tempos perigosos. Nós estamos a ver Êxodo capítulo 2. E lendo a partir do versículo 1. Foi um homem de casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E tomou uma filha de Levi. Então o homem da casa de Levi, ele não está a dizer que o homem é o pai de Levi que tomou a filha de Levi do mesmo pai. Não. Levi é uma tribo. E nesta tribo, eles tinham milhares de pessoas. Então este homem, que fazia parte desta tribo, casou com a filha desta tribo. Olha, verso 2. Verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, que era uma boa criança, então escondeu 3 meses. Leia outras palavras. Este é o libertador que nasceu nesse período. Então, eventualmente, tornou um profeta. O profeta, o pregador, aquele que deu a lei, o ministro que trouxe a mensagem de Deus diretamente para os filhos de Israel. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10 nos diz:
o tipo de ministro que era Moisés, o tipo de profeta que ele era, o tipo de líder Deus tem levantado. Deuteronômio 34, verso 10, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Verso 11, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Verso 12, e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Esse é o tipo de homem que nasceu. Esse é o tipo de homem que Deus tem levantado. É o tipo de homem que tornou profeta, que libertou o povo de Israel. Então, estamos a considerar 3 linhas aqui nesse primeiro ponto. A linha A, fé dos pais em tempos perigosos. Linha B, formação peculiar em um ambiente pervertido. Linha C, fidelidade pessoal, apesar das tentações do palácio. Número 1, linha A, fé dos pais em tempos perigosos. Tempos perigosos sempre existiram e tempos perigosos ainda está no dia de hoje. Aliás, como nós estamos cada vez mais perto no tempo da vinda do Senhor, nós estamos a encontrar com tempos perigosos, tempos terríveis, tempos perplexos, e ainda sim é neste mesmo tempo que nós devemos ter fé em Deus e devemos compreender que qualquer período que viemos viver e qualquer idade que possamos viver, Deus está sempre no controle. Êxodos capítulo 2, verso 1. Êxodos 2, verso 1. Então aqui o homem da casa de Levi e tomou uma mulher também da tribo de Levi, verso 2, e a mulher concebeu e teve um filho. E quando ela viu que a criança era uma boa criança, formosa. Então, conservou, guardou, escondeu durante 3 meses. Verso 3, não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Então colocou à margem do rio. Agora, por que ela fez isso? Ela fez isso por causa da sua fé. A fé em Deus, quando ela não podia mais proteger a criança. Quando o pai e a mãe não conseguia mais proteger, então ela colocou na mão de Deus. Então, esta é a fé no Senhor. Hebreus capítulo 11, lê no versículo 23, vai dizer que pela fé Moisés, quando nasceu, ele foi protegido, escondido 3 meses pelos seus pais. Então, nós estamos a ver, não é apenas a mãe, mas os pais. A mãe e o pai tinham a fé para a sua preservação. Por quê? Porque eles viram que essa é uma verdadeira criança. Então, não tiveram medo da lei e do mandamento do rei.
o medo e a fé não habitam na mesma casa, no mesmo tempo. Bem, se nós desviamos a linha e se nós calibramos do 0 para 10, e se nós colocamos a fé ali, a fé está no ponto número 3 e o medo está no ponto número 7. Nós não podemos fazer nada porque a fé está muito mais baixo, no nível menor do que o medo. Mas cada vez que havemos de aumentar o medo, vamos diminuir o medo de 7 para 6 e aumentar a fé de 3 para 4. Então, do 5 para 6 e o medo está a descer, a fé está a subir. Eventualmente, se fazemos isso deliberadamente, sempre olhando para a promessa de Deus, sempre olhando para as pessoas que passaram pelas mesmas situações, então está a dizer, ok, Deus ajudou, Deus levantou, Deus protegeu, os preservou. O que Deus fez para eles, Deus fará também para mim. Então, são esses segredos daquilo que Deus pode fazer. O que Deus fez para os outros pode fazer para ti. A tua fé crescerá e vai chegar no nível 10 e o medo diminuirá até o ponto 0. E neste tempo pode acreditar em Deus para qualquer coisa. É aquilo que aconteceu com os pais de Moisés. E viram que é uma criança de Deus, uma verdadeira criança, e não ficaram com medo do mandamento do rei. Então, estamos a ver no medo. Então, o medo está na vida, afeta a fé. Mas se esquecemos o medo, Faraó é apenas um ser humano. Perseguidores são apenas seres humanos. O homem, a mulher que quer atravessar no teu caminho são apenas seres humanos. Não olha para eles, olha para teu Deus, olha para Cristo, olha para Cristo. Todos estão na terra, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, é desta maneira que podemos manifestar a fé nos tempos como esses. E nós vamos ultrapassar. Número 2, nós estamos a ver a formação peculiar. Formação peculiar em um ambiente pervertido. Formação peculiar em um ambiente pervertido. Estamos a ver verso 4 em Êxodo capítulo 2. E a irmã manteve bem distante para ver o que aconteceria com a criança. Verso 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio. E as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada que a tomou. Verso 6. E abrindo-a viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó, irei chamar uma arma de hebreias que cria este menino para ti. Então o filho está aqui. Miriam não podia manter com a criança. Quer dizer, dar informação de que este rapaz nesta arca. E as pessoas foram ditas para matar todos os meninos. Então, se ela falar alguma coisa, ele seria morto. Então, ela manteve perto para saber o que aconteceria. E filha de Faraó estava ali. E ela estava ali e viu também a arca. E disse às suas servas, traga essa arca.
vamos ver que é Deus vendo ela para manter interesse nisso. Deus vai enviar protetor para ti. As pessoas que não podem te ver não vão te ver. Mas as pessoas que devem te ver para ter compaixão de ti, pessoas que vão te amar, Deus vai abrir os seus olhos, eles hão de te ver, vão ver a tua situação e através deles terás ajuda divina em nome de Jesus. Então ele abriu a arca e ela viu a criança, um rapazinho. Agora lembra que o pai disse: mata todos os meninos. E naquele tempo, ela não lembrou do édito do seu pai. Tudo quanto é negativo contra ti, que as pessoas estão a dizer contra ti, estão a lembrar disso, que querem executar, eles não vão lembrar do mal contra ti. Deus colocou a compaixão no coração da filha de Faraó e disse: este é um dos filhos de Hebreus. Leia verso 7. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. Ela não disse: eu conheço a mãe. Será que posso chamar a mãe para ti? Isso não seria a inteligência. Sabedoria nos direciona para falar o que deve ser dito. Como nós vamos falar com as pessoas, a maneira que vamos falar com as pessoas, lembra que esta é uma nova situação que nunca aconteceu antes. E Deus colocou a palavra na boca dela. Será que eu posso lá ir chamar alguém, uma mulher no meio das hebreias, que venha criar esta criança para ti? Não para nós, mas para ti. Não para os hebreus, mas para ti. Verso 8. Verso 8. E a filha de Faraó disse: vai. Vai. E foi. Pois a moça chamou a mãe do menino. Olha, verso 9. Então lhe disse, filha de Faraó: leva este menino e cria-me, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Ela até foi paga para criar o seu próprio filho. E a filha de Faraó contrariou o plano do seu pai. E ela pagou para criar o filho. E a mulher tomou o filho e criou. Verso 10. E quando o menino já era grande, ela trouxe a filha de Faraó, ao qual o adotou, e chamou o seu nome de Moisés. E disse: porque das águas o tenho tirado. Esse é que aconteceu. Deus é quem protegeu Moisés. Moisés não sabia absolutamente nada acerca das promessas que Deus deu a Abraão. Ele também era ainda um bebê e não sabia a intenção e o plano de Deus. Mas Deus, quem sabia, protegeu a ele, direcionou a ele, formou ele, treinou ele e ele seguiu diante da instrução da mãe. Obviamente, a mãe instruiu a ele. Aqui onde nós estamos, meu filho, você é meu filho. E esta é a tua irmã Miriam, e este é o teu irmão Arão. Aqui nós estamos numa situação peculiar.
e contou-lhe a história. E ele é quem? Estava ali e ela treinou a ele, educou a ele desde da tenra idade. E Moisés sabia que eu não sou egípcio, eu sou um israelita. E a visão, a missão, a paixão começou a crescer no seu coração. E Deus estava lhe chamando para ser libertador na terra. E Deus deu todo o treino que era necessário. Atos 7, versículo 21. Atos 7, 21. Quando foi expulso, a filha de Faraó o tomou e criou como seu filho. Verso 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Quando os pais retornaram a Moisés, a filha de Faraó, Moisés tinha as melhores educações. O Egito era a nação número 1 naquele tempo, na ciência, na engenharia, na arquitetura e também em todas as áreas, na medicina, na astrologia. Então Moisés aprendeu todas as sabedorias do Egito e era poderoso no seu falar e também nas suas obras. E ele sabia como falar, como escrever e verdadeiramente ensinou atos de guerra e como ser treinado e lutar no campo da guerra, porque estão preparados para verdadeiramente ser um grande líder no Egito. Verso 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Deus levantou Moisés para si próprio. Isaías 43, versículo 21. Isaías 43, 21. Esse povo eu formei para mim. Deus é quem estava levantando Moisés para si e levantar Moisés para a obra que tinha para fazer. Este é o povo que eu formei para mim. E aqui diz que eles relatarão o meu louvor. A linha C, fidelidade pessoal apesar das tentações do palácio. Moisés vivia no palácio e ele cresceu com a filha de Faraó. E Faraó não tinha filho. E a filha não poderia ser o líder e a rainha sobre o Egito. Então, tendo Moisés como filho, então abre a porta para que Moisés fosse o próximo faraó dentro dessa linhagem no Egito. Mas esse é o tipo de tentação que ele tinha que vencer para mostrar a glória de Deus. Em vez de sair no meio do povo de Israel, ele seria rei no Egito. Essa é grande tentação. Lembra de Hebreus 11, versículo 24. Hebreus 11, 24. Pela fé, quando chegou os anos, ele recusou-se de ser chamado filho e filha de Faraó. Ele poderia ajuntar com ele já era poderoso na palavra, poderoso na obra, poderoso nas ações, poderoso em todos os lugares que poderiam examiná-lo e testá-lo. Ele era qualificado para ser um grande imperador, um próximo faraó, o rei, o líder sobre Egito.
Mas, quando chegou o ano, ele considerou isso como nada. Eu prefiro estar com os filhos de Israel e libertar os filhos de Israel da escravidão e da opressão, libertar da aflição que tinham. Agora, pensa acerca de ti propriamente. Nós temos oportunidades. Essa é a razão pela qual Deus te chamou aqui nesta noite, para te ensinar a palavra, para te instruir no seu caminho, para que sejas poderoso na palavra, poderoso em oração, poderoso na pregação, poderoso verdadeiramente, mas poderá haver tentações. Poderão te chamar aqui, chamar ali, e estão te oferecer grande posição, posições atrativas para ti. E tu tens a mente que está a te mover fora. Moisés recusou. Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Israel estava no sofrimento. Moisés tinha o privilégio de sair dessa aflição e viver a sua própria vida, porque eles lá estavam a trabalhar duramente, eles estavam no palácio e tudo era bom e calmo para ele e bem apresentável, mas todas essas coisas são coisas da vida e são luxúrias do palácio. Essas coisas não enganaram a Moisés. Ele escolheu sofrer com o povo, sofrer a perseguição com o povo de Deus, do que alegrar no prazer do pecado por algum tempo. Verso 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Às vezes, o nosso povo está nos a chamar, quer nos colocar ali no trono, no palácio da tribo, querem te colocar no lugar de alta posição, para que possas representá-los. E politicamente, eles tentaram a fazer a campanha, vieram diretamente a ti e querem que tu faças isso. Mas Moisés, com todas essas tentações, Moisés, com todas essas apresentações, ele ainda recusou, porque teve em vista a maior recompensa do que o prazer do pecado temporal no Egito. Porque tinha em vista uma maior recompensa. Verso 27. Pela fé deixou Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Tudo quanto Egito tinha, riquezas, poder, glória, patente, tudo quanto Egito tinha, será que eu poderia avaliar Egito como nação? Ele fugiu, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Ele poderia dizer, ok, vem cá. Você sabe que tu és filho da filha de Faraó. Por que nós demos até a educação? Não é para ser o próximo, és filho da filha de Faraó. Por que nós te introduzimos ao nosso exército? Não é porque tu és. Ele não temeu nada disso, todos os seus comentários. Ele não temeu aquilo que estavam chamando para fazer, porque estavam chamando ingrato, porque você não é agradecido. Todas as pessoas estavam a sofrer ali, debaixo do sol. Tu cá estavas, bem calmo, no palácio. Ele não temeu nada que poderiam dizer, mas ele deixou e ficou firme, como vendo invisível.
Será que a nossa convicção no coração, será que nós temos esse tipo de convicção? Ou se nós somos apenas para a carne, para o prazer da vida, para o prazer temporário, a conveniência, o comer, a casa, o vestir, as coisas deste mundo. Nós estamos a ver bem, se eu não deixar isso, se eu fazer isso, eles não têm dinheiro, o povo de Israel não tem dinheiro, não tem tipo de acomodação que tem no palácio, eu já estou a me alegrar, já tem tudo quanto eu preciso. E no campo de Israel não há prestígio, não há promoção, não há chance para ter a vida de riqueza. Bem, eu devo lembrar que estou a vir à igreja, e eu amo a igreja, mas eu também aprecio os privilégios que tem no mundo. Não, Moisés não fez assim. Ele tinha que tomar e fazer uma escolha. Ele manteve pela fé. Ele rejeitou a riqueza do Egito. Como vendo o invisível, ele manteve-se fiel. Deus nos verá fiel em nome de Jesus Cristo. Ponto número 2. Ponto número 2. O prejuízo de sua busca por tarefas prematuras. Tarefas prematuras. Ele viveu, ele já, durante essa geração. Então a geração está passando e passando. Então, essa geração que nós vivemos está sempre na corrida, muito a correr. Como jovens, eles querem experimentar o casamento bem rápido, estão sempre para correr. Jovens e adolescentes querem correr e querem conduzir os melhores carros possíveis. Eles estão muito a correr atrás disso. E eles querem educação, tudo rápido, tudo rápido. Aí se há algum lugar que eles conseguem receber ao diploma depois da escola secundária, um diploma 6 meses, fala, ok, esse que eu quero, rápido, estou a estudar muito tempo. Tá a ver? Você pode receber o papel. Isso não é uma verdadeira educação. Os anos que vão aí, vão passando, 6 meses eu volto aqui e eu tenho agora a licenciatura. Eles estão sempre a correr. E quando eles casam, ao primeiro mês, eles já querem ter o filho. Os jovens estão sempre a correr, é tudo à pressa. E se há um atraso em alguma coisa, eles começam a ficar com medo, ficam nervosos, insultam a Deus. Deus, o que é que estás à espera? Por que não estás a fazer? Eu quero isso já agora e é para já. Estás a ver? Ser prematuros como assim e querer tudo num momento, sem o guia de Deus, vai te guiar para grande problema e destruição. Estás à espera de uma coisa, da tua esposa. Tem que ser agora, agora e agora. E ela não está, pois, disponível imediatamente. A ira levanta, luta levanta, ansiedade levanta. Está à espera algo do teu marido. Tem que ser agora, agora, agora. E o marido é aquele que pensa, medita e estratégia antes de trazer alguma coisa. E se isso não vem agora, o que eu estou a fazer aqui nessa casa? Vou separar, divórcio. Esse tipo de corrida está a levar muita gente ao problema. Mas sabes? Santificação. Santificação, na verdade, nos ajuda a ter paciência, não ansiedade. Nós sabemos que vai acontecer no tempo de Deus. Deus é quem que assegura a nação. E Deus é quem que nos levanta e levantou Moisés. Então Moisés deveria entender
que Deus está no controle. Deus está no controle. Essa dor do seu possuir antes do tempo não poderia acontecer. Vamos voltar para Êxodo 2, lendo o verso 11. Está a dizer: e aconteceu que naqueles dias que Moisés saiu aos seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que o egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Nós conhecemos a história, eu te digo outro depois. Vamos ver três coisas aqui. Nesse segundo ponto, linha A, o pecado presunçoso de um homem impaciente. Número 2, ou a linha B, a dolorosa separação causada por uma atitude imatura. A linha C, a preciosa esposa para um Moisés diligente. Vamos voltar para a linha A, nesse segundo ponto. O pecado presunçoso de um homem impaciente. Nós estamos a ver em Êxodos, capítulo 12 agora. Vamos para Êxodos, capítulo 12. Êxodos 2, versículo 12. E nós estamos a ver versículo 12, Êxodos 2. E olhou a um outro lado e vendo que não havia ninguém ali. Está a ver? Sempre no nosso tempo de vida que queremos fazer alguma coisa e nós estamos a perguntar se alguém está a ver. E nós estamos a olhar para a direita, estamos a olhar para a esquerda, para trás e para a frente. Não vimos ninguém. E não vimos marido. Não vimos a esposa. Não vimos irmão ali. Não vimos pastor ali. Não vimos a irmã ali. E nós agora sentimos bem, já que ninguém cá está para ver, qualquer coisa que fizerdes nessa condição é pecado. Pecado presunçoso. Pecado que planeaste. E esse pecado é punível. Então, ele olhou aqui para ali, não viu ninguém e matou o egípcio. Matou o egípcio. Agora, há coisas que nós não podemos fazer. Há coisas que nós nunca podemos fazer. Moisés era um homem poderoso, era treinado. Ele não poderia operar nesta maneira. Ele sabia como lutar. Mas ele era filho de Deus. Há coisa que nós sabemos como fazer. Fomos treinados a fazer. Mas quando nós nascemos de novo, nós não podemos fazer. Há muitos que foram treinados a matar antes de ser crente. Há coisa que nós sabemos, mas nunca podemos fazer. Atos capítulo 7, lendo versículo 22. Atos 7, 22. Moisés, ele aprendeu toda a sabedoria do Egito e era poderoso na palavra e na sua obra. Verso 23. E quando atingiu 40 anos, veio ao seu coração visitar os seus irmãos, filhos de Israel. Verso 24. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Matando o egípcio. E nós estamos a ver o que aconteceu. Verso 25. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. Ele cuidou, mas eles não entenderam. Então Moisés pensou, ele sabia no seu coração que
que seria um líder, que seria um libertador. E as pessoas que ele quer libertar estão a ser oprimidas. Estou a ver isso agora. Esta é a opressão. Então, por causa que ele pensou que o povo entenderia que ele é o líder que libertaria, ele foi já adiante, prematuramente, debaixo da ansiedade e fez o que fez. Porque ele pensou, ele achou que os seus irmãos entenderiam. Suposição, achar, nos guia ao pecado. Está a olhar para alguém, a pessoa está a fazer algo, a pessoa tem o seu próprio motivo em fazer. E tu tens a tua própria observação. O teu pensar, o teu achar, a dizer que eu acho que é devido a isso que ele está a fazer assim, vai te fazer reagir pelo teu achar e vai te guiar ao pecado. Suposição nos guia ao pecado. Eu pensei, olha isso, veja a mulher, veja o que ela está a fazer. Ela tem a razão pela qual está a fazer, a razão pela qual não conheces. Não conhece e não sabes a razão pela qual ela está a fazer isso. Porque ela quer me destruir. A tua suposição, o teu pensar, sem saber a razão certa, te guia ao pecado, te guia à destruição. Nós cometemos pecado por pensar o que não deve pensar. Olha para este homem, olha para aquela mulher. O meu marido está a fazer isso, fazer aquilo. Por que não perguntas, marido, por que é que disseste isso? Por que é que falaste assim? Por que colocaste isto assim? Mas grande parte das esposas não perguntam. Elas apenas pensam. A tua suposição te guia à decisão errada. Pregadores precisam de algo. Eu nunca ouvi isso antes. Aquilo que eu sabia era isso, mais aquilo. Por que vieste? Vieste à igreja para que Deus possa dar a luz, dar-te entendimento. Então, aquilo que não sabias, agora o Senhor me ensina. Essa é a razão pela qual nós cá estamos. Então, o Senhor está a te ensinar algo que nunca pensaste antes e nunca sabias antes. Então, a pessoa tem o seu próprio objetivo em ensinar toda a palavra de Deus, não tirando nem adicionando algo. Agora, se começas a trazer o teu achar, o teu pensar, ele disse isso para me bloquear, ele disse isso para me colocar em problema. A tua suposição te faz pecar. Não coloca suposição. Este é o problema. Moisés pensou que os seus irmãos entenderiam que ele é o libertador. Que Deus, pela sua mão, traria a libertação ao povo. Mas os seus irmãos não entenderam. Está a ver? Isto é que trouxe o pecado presunçoso. O pecado planeado, o pecado que veio devido ao achar. A linha B, nesse segundo ponto, a separação dolorosa causada por uma atitude imatura. Há tempo para mover. Estou a ver opressão. Estou a ver isso. Mas agora eu estou 40 anos. O que é que tu espera mais? Melhor começar a fazer alguma coisa agora. Oraste. Perguntaste ao Senhor, sabe qual é a tabela de Deus, sabe quando é que Deus quer começar isso na tua vida. Se não sabes e estás a mover, é uma decisão imatura. Êxodos, capítulo 2, verso 13. E quando ele foi no segundo dia, e agora 2 homens
da casa de Israel. Estavam lutando. Ele disse a eles, aquele que fez mal, mas por que isso? Por que vocês lutam? Por que estão a bater um ao outro? Olha, verso 14. A qual disse, quem te pôs? Nada a ver o outro homem. Quem te pôs? Quem te pôs como juiz sobre nós? Nós sabemos que és filho da filha de Faraó. Faraó te disse, vem e coloca-te próprio em nós. Ou a tua mãe, a filha de Faraó, te deu alguma ordem para colocar aqui em nós? Quem te fez juiz e príncipe sobre nós? Queres matar também, como mataste o egípcio? Nós sabemos o que estás a fazer. Sabemos o que andas a fazer. E Moisés temeu. E disse, verdadeiramente, esta situação foi aberta. Verso 14. A qual disse, quem te pôs malhaço de juízo sobre nós, pensa matar-me. Então, quando esse negócio foi descoberto, Moisés agora soube, Faraó descobriu, sabia que ele foi treinado. Agora, Faraó sabia que Moisés deveria morrer, mas a filha de Faraó tomou e colocou aqui como um dos filhos de Faraó. Então, ele não queria ferir o sentimento da sua filha. Então, meu filho Moisés. Então, Faraó aceitou. E todas as pessoas no palácio também aceitaram Moisés na base da honra e respeito que tinham pela filha de Faraó. Mas agora, quando a situação dessa acontece, e o Faraó descobriu a situação, Faraó disse, Faraó disse, agora já chega. Agora ele já devia morrer desde bebê. Agora eu vou contra ele. Então Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se a um poço. E nós agora estamos aí para a linha C. Linha C. A preciosa esposa para um Moisés diligente. Em Êxodos capítulo 2, lendo o verso 16. E Moisés viu essas raparigas, essas jovens, vindo para apanhar a água para dar aos seus animais. E outros pastores queriam impedi-lo. Então Moisés usou a sua habilidade para libertar essas jovens e também ter a possibilidade delas pegarem água para os seus animais. E tirou águas para ela do poço. Então o pai ficou surpreso. Disse, ok, como que vocês vieram tão rápido hoje? Então disseram, um egípcio nos ajudou. Um egípcio nos ajudou. O crédito que poderia ir para o israelita foi para o Egito. Então, por que eles chamaram egípcio? Porque ao vestir de Moisés, que ele trouxe do palácio de Faraó, era o vestir egípcio. Como filho de Deus, nós devemos saber que existem roupas tão mundanas, roupa dos egípcios. E quando a pessoa te vê a vestir como os egípcios, a vestir como o mundo veste, às vezes não sabe que as pessoas, mesmo as pessoas que estão no mundo, eles sabem, eles conhecem o seu próprio povo, conhecem como o seu próprio povo veste, e às vezes, agora estou a falar agora para as irmãs, quando não sabes como vestir e vai comprar algo na loja, lembra
Eles fizeram todas essas roupas para o seu próprio povo, para essa roupa mundana. E quando as pessoas verem isso em ti, podes fazer uma boa obra, uma obra justa. Vão te dizer que tu és também a egípcia. Mas não és uma egípcia, não és uma mundana, agora estás a dar ao mundo a impressão que és descrente. Abstém de toda aparência do mal. Então não veste como o mundo veste. Agora, se nós nascemos de novo, nós ouvimos a palavra de Deus. E alguém está a dizer, o que o pregador está a falar acerca dele hoje? Ele me viu assim, ok. O que o pregador está a dizer, eu não aceito isso. Eu vou olhar para uma roupa dos egípcios vestir. Filha, então isso mostra que não nasceste de novo. Não converteste. Quando ouves a palavra de Deus, aprendes a palavra de Deus, e agora estás a dizer deliberadamente, porque aquilo que foi pregado, agora eu vou buscar a veste mundana dos egípcios. Então, quem tu sejas, mulher respeitada, homem respeitado, deliberadamente fazendo isso, a tua salvação está com ponto de interrogação. Então, por causa do vestido de Moisés, eles disseram, um egípcio nos ajudou. Então o pai disse, por que deixaram lá fora? Traga-o. Traga-o para que pelo menos ele possa comer um pão antes de nós deixarmos ir. E quando Moisés lá chegou, e aconteceu que ele era um fugitivo, então ele manteve ali. Então, eventualmente, o príncipe de Midian, que tinha 7 filhas, deu a ele uma das suas filhas. E ele casou-se. Ele não sabia o que ia acontecer. Quando o tempo ele manter ali, ele já tinha 40 anos de idade. E mais 40 anos ele manteve ali. Então ele casou ali. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 18. Deus, o Senhor, está a dizer, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Esse Adão tinha sabedoria, tinha inteligência, tinha conhecimento, tinha poder. Não havia enfermidade, não havia doenças. Um homem completo, saudável, inteligente, capacitado, mas mesmo assim Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma adjuntora. Moisés precisava de uma companheira, uma verdadeira companheira, uma esposa, uma verdadeira esposa, uma companheira, uma verdadeira companheira, uma parceira, uma verdadeira parceira. Portanto, nessa circunstância, ele casou ali. Ponto número 3 agora. Ponto número 3. As bênçãos para os perseguidos em meio às provações persistentes. As bênçãos para os perseguidos em meio a provações persistentes. Êxodo 2, lendo o versículo 23. E disse no processo do tempo que o rei do Egito morreu. E os filhos de Israel suspiraram, clamaram devido ou por causa da servidão. E ouviu Deus do seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão. Agora, se está debaixo da opressão e está a clamar ao Senhor e pensa que Deus não te ouviu, Deus ouviu o teu choro. Deus está a ver a tua aflição.
Deus sabe que está sem ajuda. Os filhos de Israel estão sem ajuda. Não podia lutar contra Faraó. Não podia lutar contra os egípcios. Estavam completamente debaixo da escravidão. Quando não consegues lutar, quando não tens força para defender a ti próprio, quando parece que a escravidão está a tirar vida em ti e a escravidão está a te engolir e não consegues ter ninguém que há de firmar diante de ti, os céus estarão para ti. O teu chorar, e estás a chorar silenciosamente, derramando as lágrimas, Senhor, isso é demais. Mas não vais cometer suicídio. Não vais matar a ti próprio. O tempo chegará. O tempo chegará. E o teu tempo já chegou. E se o Senhor está a dizer que aconteceu, que no processo do tempo, que o rei do Egito morreu. O nosso perseguidor não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. E eles não vivem para sempre. O seu fim chegará. O fim do teu perseguidor chegará. Nós não precisamos orar para isso. Não precisamos dizer, morre, morre, morre. Não. Mas está apontado a todo homem. Mesmo os perseguidores, está apontado a todo homem. Mesmo o blasfemador, está apontado a todo homem. Mesmo o homem ungirador, está apontado a ele. Mesmo o homem opressor, está apontado para eles uma vez morrer. E depois disso, o juízo. Não ora para a sua morte, deixa na mão de Deus. Vamos clamar ao Senhor para te libertar e o Senhor vai te libertar. Verso 24. E ouviu Deus o seu gemido. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus ouviu o teu choro. Deus vai te salvar. Vai te libertar. Vai te colocar livre. Ele lembrou. Deus vai lembrar do seu evangelho. Deus vai lembrar da sua aliança com Jesus. O melhor e a melhor aliança. Nenhum fio do teu cabelo não vai cair sobre a terra. Deus guardou esse povo, Deus vai te guardar em nome de Jesus. Verso 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. E atentou Deus para a sua condição. 3 coisas rapidamente vamos ver aqui. Os gemidos e clamores dolorosos sob a escravidão. Número 2. A graça de Deus e a aliança de bênçãos. Número 3. Sua grande bondade e compaixão por todos os crentes. Veja, número 1. Os gemidos e clamores dolorosos sob a escravidão. Nós vimos em Êxodos, capítulo 3, verso 7. Êxodos 3, verso 7. E o Senhor disse, verdadeiramente, definitivamente, vi a aflição do meu povo. E ouvi o seu choro e vi os seus sofrimentos. Deus nos conhece, Deus sabe da nossa dor. E verso 8 está a dizer que descerei para livrar
o povo da mão dos egípcios e para trazê-los desta terra para uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Algo há de mudar. Algo há de mudar para o lugar dos cananeus, dos heveus, dos heteus, heveus, dos amorreus, dos perizeus e dos jebuseus. Verso 9. E agora o choro dos filhos de Israel tem chegado a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimiram. A opressão dos egípcios. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. O Senhor os livra de todas. Esta noite, eu disse esta noite, todas as aflições no trabalho, aflições na vila, aflições da escravatura, o teu jugo está quebrado em nome de Jesus. Número 2, a graça de Deus e a aliança de bênção. O está nos dizer em Êxodo 2, verso 24. Êxodo 2, 24. E ouviu Deus o gemido e lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Nós estamos a ver em Salmos 105, lê no verso 8. Salmos 105, lê no verso 8. O Senhor lembrou da sua aliança para sempre. Ele lembrou naquele tempo, ele vai lembrar hoje. Enxuga as suas lágrimas. Deus lembra da sua aliança com Cristo a favor de ti. Deus lembra da sua aliança. Ele lembrou das palavras que tem comandado. Olha isso. Ele lembrou do tempo de Sansão. Ele lembrou de outras gerações. E de milhares de gerações ele lembrou. De milhares de gerações o Senhor lembra. Se vamos contar as gerações, mais de 40 anos. Milhares de gerações. Então estamos a falar de cerca de 40 mil anos. Então Deus sempre lembra da sua aliança para ti em nome de Jesus. Número 3, sua grande bondade e compaixão para todos os crentes. Para todos os crentes, para mim, para ti, para todos nós, em nome de Jesus. Nós podemos chegar ao Senhor para ajuda, para misericórdia, para alcançar a bondade, para alcançar a compaixão. Deus não discrimina. Deus sabe o que nós estamos a passar, sabe nossas lutas, sabe nossos problemas, que está a trazer choro ao nosso coração, à nossa alma e aos nossos olhos. Deus vai te libertar em nome de Jesus. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus 4, verso 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa. Quando nós vamos colocar não. Eu vou ler isso agora desta maneira. Nós temos um sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Olha, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça,
Nós chamamos agora para Deus, ao trono da graça, julgos serão quebrados, maldições serão quebradas, escravidões e aflições serão destruídas, doenças serão curadas, pobrezas serão removidas. E aí, o fogo do inimigo será apagado em nome de Jesus. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. E alcançar graça e misericórdia em tempos oportunos. Qualquer tua necessidade, qualquer teu pedido, qualquer a tua petição, qualquer a tua situação, Deus está aberto para ti, o céu está aberto para ti, o caminho está com a resposta está no caminho a chegar, a solução está diante de ti, desde o trono da graça está a chegar diante de ti, o Senhor já lembrou de ti. Agora levanta, põe de pé e fala com o Senhor na oração. O Senhor já lembrou de ti. O céu já lembrou de ti. O Senhor conhece a tua aflição, conhece o teu sofrimento, conhece a tua luta. Põe de pé agora, fala com o Senhor na oração. O Senhor conhece as tuas barreiras. O Senhor conhece as lutas que estás a enfrentar, a barreira. Toda luta, todo problema, toda situação, levanta, põe de pé. Os céus agora estão a lembrar de ti. Põe de pé, fala com o Senhor na oração. Os céus agora estão a lembrar de ti. O céu já lembrou de ti. O teu tempo chegou. O jugo será quebrado. Barreiras serão destruídas. Doenças serão destruídas. Poder das trevas serão destruídas. O fogo do inimigo apagará. Põe diante de Deus na oração e clama aos céus agora. O povo de Israel clamou, os céus ouviu, Deus desceu em chama de fogo, enviou Moisés, libertou o povo. É o teu tempo. É o tempo da igreja, é o tempo dessa família, é o tempo daquele irmão, é o tempo daquela irmã. Põe de pé e abre a tua boca e fala com o Senhor na oração. É o tempo de orar, é o tempo de dizer ao Senhor. O povo de Israel disse, chega de sofrimento, chega de angústia, chega de lágrimas, chega de enfermidade, chega de ataque, chega de barreira. É o tempo da libertação, o tempo que Deus propriamente disse, descerei e visitarei. Visitarei a tua família, visitarei a tua vida, visitarei a tua casa, visitarei a tua saúde. Clama ao Senhor esta noite, clama ao Senhor. A igreja vai a Deus em oração. Vai a Deus em oração. Não fica calado, não fica sentado, não fica a dormir, não fica de braços cruzados, vai a Deus na oração. É o tempo de libertação, é o tempo desse jugo ser quebrado, é o tempo dessa enfermidade ser removida, é o tempo desse problema ter o fim, é o tempo da libertação, Ora, é o tempo da libertação. O teu tempo da libertação chegou, Clama ao Senhor, suplica ao Senhor. É o tempo da libertação chegou, Nessa casa deve haver paz. Vamos orar. Vamos suplicar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Há abundante graça, há abundante provisão, há abundante libertação, há abundante restauração. O tempo do inimigo chegou para a destruição. Eles não vão te matar, não vão destruir a tua família, não vão destruir a tua casa. É o tempo de restauração. Vai ali na oração, suplica. Deus que libertou Israel chegou para ti. Deus que libertou Israel chegou para ti. É o tempo de clamar, não é o tempo de calar. Não é o tempo de distrair, é o tempo de suplicar. Suplica, porque Deus que libertou Israel. É o teu tempo, é o tempo da tua libertação. É o tempo que a tua porta está a abrir. É o tempo que a tua situação vai mudar. Todos os espíritos de Faraó, todo espírito de Egito que levantou e resistiu até este tempo presente, é o tempo que eles vão cair. Deus está a descer para julgar todos os deuses do Egito. Lembra que o povo de Israel clamou, suspirou, clamou. E Deus ouviu o choro de Israel e desceu para trazer a libertação. Ora, porque é o tempo de Deus te visitar. É o tempo de Deus te visitar. É o tempo da visitação divina.
Não corre apenas para qualquer decisão prematura, sem orientação divina. Moisés pensou que era esse tempo de libertação. Ele fez o que não deveria fazer e tinha que fugir. Mas quando sabes do tempo de Deus, o teu tempo de libertação chegou. É o tempo de libertação divina. Deus está ao teu lado. A tua lágrima será enxugada. A tua cura está diante de ti. Libertação está diante de ti. Tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Clama e suplica. Clama e suplica. Não temas, não temas, não temas. A mãe de Moisés não temeu, não temeu. Não temeu, não temeu Faraó. Não temeu a lei do Egito. Guardou e colocou na mão do Senhor. Não estás sozinha, não estás sozinho. Não estás abandonada, não estás rejeitada. Não estás sozinha. É o teu tempo, é o teu tempo. É o teu tempo, é o teu tempo. Coloca na mão de Deus. Deus vai intervir, Deus vai intervir, Deus vai intervir. Deus vai intervir, Deus vai intervir, Deus vai intervir. Deus vai intervir. É o Senhor que está diante de ti. Ele conhece o fim. É o tempo de visitação divina. Ele conhece a tua situação, conhece a tua situação. Ele conhece as tuas lutas, conhece a tua situação. Ele conhece o princípio e o fim. Vista a peculiaridade da vida de Moisés. Vista a peculiaridade. Era um tempo perigoso, mas mesmo assim, Deus enviou o libertador, Deus enviou o restaurador, Deus enviou aquele que pode trazer a solução. Deus já enviou Cristo para ti. Intervenção para ti. Intervenção para ti. Ora, 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 ora. Suplica ao Senhor. Suplica ao Senhor. Suplica ao Senhor. Coloca tudo isso na oração. Qualquer situação que estás a enfrentar, qualquer luta, qualquer circunstância, qualquer fraqueza espiritual, qualquer barreira, qualquer coisa que estás a pensar no teu coração, nosso Deus é capaz, nosso Deus é capaz. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Suplica ao Senhor. Levanta as mãos aos céus. Lembra que esse Deus que está sentado ao trono está acima de todos e todos. Está acima de todo o poder das trevas. Moisés estava lá no palácio, tudo era plano de Deus. Tudo quanto aconteceu fazia parte do grande plano de Deus. Fazia parte do grande plano de Deus. Deus é maravilhoso nas suas obras. Não toma nenhuma decisão prematura. Não faz o que Deus não te orientou para fazer. Manifesta a fé pessoal. Resiste qualquer situação. Resiste qualquer barreira. Resiste qualquer luta, qualquer situação que levantou contra ti. Enfermidade tem que sair. Ataque de inimigo tem que sair. Barreiras, impedimentos em toda a área tem que sair. Esse sofrimento chega ao fim. É nesta noite. É nesta noite. É nesta noite o fim deste problema. É nesta noite o fim. 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 Decreta e declara diante do Senhor, Deus está ao teu lado, visitação divina. Visitação divina. Lembra do Senhor, lembra da palavra. Lembra desta palavra. Lembra também que não és egípcio, és um israelita. Então deve tomar o passo de fé, vestir como o povo de Deus, andar como o povo de Deus. Não vive na suposição. Não vive, não toma decisão porque eu pensei, porque eu achei, eu pensei. Não, ora, ora. Diga ao Senhor, me livra do pecado presunçoso. O pecado que vem porque eu pensei, eu achei, eu acho que é na altura, não. Tenha a direção de Deus, tenha a orientação de Deus, tenha a revelação divina. Antes de qualquer decisão, não toma nada por garantia. Deus conhece o fim de princípio. Traga tudo ao Senhor. Traga tudo ao Senhor. Ora, ora, ora. Deus é maior do que o teu problema. Deus é maior do que as tuas lutas. Deus é maior do que o teu sofrimento. Deus é maior do que as batalhas que estás a enfrentar. O teu tempo chegou. O teu tempo chegou. Mas tenha cuidado com a decisão prematura. Ele pensou que o povo entenderia que ele era libertador.
Muito cuidado com isso. Vamos orar para que Deus nos livre dessas coisas. Suplica ao Senhor. Vamos colocar o nosso caminho. Senhor, coloca o meu caminho diante de ti. Coloca o meu caminho, meus pensamentos diante de ti. Deus vai fazer acontecer. Não toma as coisas só por tomar. Não toma as coisas pela tua própria mão. Faz como pensas. Não age impacientemente. Jovens, não age impacientemente. Tudo quanto precisa do mundo não vai terminar. Ora para que Deus te dê paciência e coração santificado. O teu tempo para casar de chegar. O teu tempo para terminar a formação de chegar. O teu tempo para ter o que precisas há de chegar. Jovens, não fica a correr daqui para ali. E está a tomar decisão porque os amigos estão a fazer. Porque te disseram que essa oportunidade. É assim que colocas o teu caminho no mundo. Mas coloca Deus diante. Permita Deus te direcionar. Permita Deus te guiar. Permite Deus te orientar. Deixa Deus fazer parte da tua vida. Não toma nenhuma decisão sem orar, sem ouvir a voz de Deus. Não conhece amanhã, só Deus conhece amanhã. No casamento, para escolher um trabalho, na carreira, não toma decisão só. Ora, coloca o teu caminho na mão do Senhor. Coloca o teu caminho na mão do Senhor. Coloca os teus planos na mão do Senhor. Em tudo quanto queres fazer, confia no Senhor. A bênção quando nós esperamos em Deus. E colocamos tudo diante de Deus. Eu quero que ores, eu quero que suplicas. Deus está a ver as tuas lágrimas, Deus está a ver a tua dor, Deus está a ver a tua fraqueza, Deus viu a tua queda. Carrega tudo para a oração nesta noite. Põe diante da oração. É o fim deste problema. A solução está diante de ti. O nosso Deus nunca esqueceu de ti. Ora, diga ao Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Senhor, isto está pesado para mim. Senhor, lembra de mim. Carrega o Senhor. Diga ao Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Deus que lembrou de Moisés vai lembrar de ti. Deus que lembrou de Moisés vai lembrar de ti. Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra de mim. Senhor, lembra da minha casa. Lembra do meu casamento. Senhor, lembra da minha saúde. Lembra do meu chamado. Carrega este problema ao Senhor. Deus está vendo as tuas lágrimas. Os céus vão estar diante de ti. Os céus estão levantados diante de ti. Senhor, lembra. Senhor, lembra. Perseguição, aflição, problemas, barreiras são temporais. Continua na oração do Senhor. Essas coisas vão passar. Ora ferventemente ao Senhor. Ora ferventemente ao Senhor. Ora ferventemente ao Senhor. Põe tudo diante de Deus. Solução está a chegar. Não cala. Em fervente oração. No tempo de Deus, Deus visitou e manifestou sinais, milagres. A igreja ora. Jovens não tenham pressa e oram. É o tempo que nós oramos. Deus vai te libertar. Deus vai te dar a saúde. Vai te dar o melhor que precisas. Deus disse isso. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Deus é meu ajudador. Não temerei o que possa fazer o homem. Não morrerei, mas viverei. Não alimenta teu medo, alimenta a tua fé. Deixa que a tua fé destrua o medo. E a solução virá de Deus. Deus está diante de ti e vai te libertar. Em nome de Jesus nós oramos. Deus ouviu
o choro, o gemido do povo e lembrou da aliança. Deus lembrou do sofrimento deste povo. Nesta noite, Deus ouviu a tua oração. Deus já te respondeu. A tua resposta já está aqui. O Senhor já te colocou livre. Nós agradecemos por nosso pastor, nosso Pai do Senhor, que Deus tem usado para nos dar um profundo entendimento da palavra de Deus. Oramos para que Deus nos fortaleça mais e mais. Ele vai tornar forte e forte. Mais sábios e mais sábios no conhecimento. Mais grande, grande, grande. Vamos orar agora juntos. Pai, nós te agradecemos nesta noite, porque falaste conosco como pai que ama os seus próprios filhos. Não importa a nossa aflição e problemas, Senhor, és maior que o nosso problema, maior que o nosso problema da vida. Oramos, Senhor, e cometemos tudo nas tuas mãos de oração, acreditando que o Senhor é capaz de fazer, responder todas as orações. Responda em nome de Jesus. Todas as aflições, todas as dores, todas as barreiras, todo o sofrimento seja removido em nome de Jesus. Lembra do teu povo, Senhor. Lembra do teu povo, Senhor. E no ponto das suas necessidades, coloca o fim de uma maneira maravilhosa, milagrosa, em nome de Jesus. A partir de agora, até o fim do ano, esses problemas de egípcio que nós vimos agora, nós não veremos mais, em nome de Jesus. O Senhor já lembrou de ti. O Senhor já lembrou de ti. E Deus já respondeu a tua oração em nome de Jesus. Eu oro que nós vamos manifestar a fé em Deus, e a fé em Deus, nossos problemas estão resolvidos. Os nossos problemas estão resolvidos. As nossas dores foram removidas. Nossas enfermidades foram curadas. Obrigado, Senhor, pela responder a oração. Guarda nosso Pai do Senhor. Proteja mais e mais. Mais e maior unção e força e poder para continuar até o fim em nome de Jesus. Obrigado por sabeste que já nos respondeste. Toma toda a glória. Em nome poderoso de Jesus nós oramos. Toda a igreja diga